Fala galera, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui à minha página. E hoje, nessa terça-feira, vamos começar mais um Papo de Política. Hoje, meu convidado é uma liderança muito forte na Baixada Santista em meio à juventude. Ele é embaixador do Politize, ele é meu colega do Movimento Acredito, aluno do Renova BR, coordenador político da Juventude 23 na Baixada Santista, além de pré-candidato a vereador pelo Cidadania. Eu recebo hoje Isaac Santos. Seja bem-vindo, Isaac. E aí, Gustavo da Laça, tudo bem? Boa noite para todos. Tudo bom e você? Tudo tranquilo? Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado por aceitar o convite, viu? Eu que agradeço aí pelo convite. Tamo junto. Pessoal, também iria receber a presidente da Juventude Socialista Brasileira do Estado de São Paulo, Mari Tavelli, mas ela está com alguns problemas pessoais envolvendo uma companheira de partido na cidade que está internada com Covid-19. Então a gente vai remarcar uma outra oportunidade para ela estar participando aqui. Mas ela vai vir aqui participar com a gente também, falar sobre a juventude. Lembrando que a Mari também é pré-candidata a prefeita. Além de coordenar a juventude no estado de São Paulo, ela também coordena o PSB em Barueri. Bem, vamos lá, meu querido. Você quer se apresentar, falar um pouco sobre você para a gente começar? Pode ser, pode ser. Fica à vontade. Boa noite a todos e a todas, né? Meu nome é Isaac Santos, eu tenho 22 anos de idade, eu sou morador aqui da Praia Grande, que é o litoral sul aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, da Baixada Santista. Como o Gustavo falou, eu sou embaixador do Politize, né, que é a maior organização de educação política do Brasil. Sou membro do Movimento Acredito, ex-líder do Movimento Acredito aqui na Baixada Santista. Também já fui dirigente da União Paulista dos Estudantes Secundaristas, que é uma entidade que representa os estudantes do estado de São Paulo. Ex-gremista e um grande ativista pelos jovens na política, pelo combate a desigualdades sociais e muitas outras coisas. E hoje estou como pré-candidato a vereador aqui no município, né? Muito por entender a importância do papel da juventude dentro dos espaços políticos aí. E hoje estou aqui com o Gustavo, que é um grande amigo desde muito tempo atrás. Acho que tem uns 2 anos que eu conheço o Gustavo. E é um prazer estar com você aqui batendo esse papo. Obrigado, meu querido. O prazer é todo meu. E a gente vai falar de um tema que você domina bem, que é juventude na política. E para começar, eu quero saber de você, aonde a política influencia a vida dos jovens? Bom, eu acho importante esse tema, eu acho sempre relevante, sempre um prazer falar sobre ele. Eu acredito que é o seguinte, Gustavo, eu acho que a juventude hoje, quer dizer, há muito tempo, na verdade, desde os caras pintadas e muito tempo atrás, a juventude é sempre protagonista dos movimentos políticos, né? Mas de um tempo para cá, as coisas deram uma mudada e a juventude ficou um tempo afastada da política, né? Principalmente na época dos escândalos que aconteceram, de corrupção, mensalão e muitas outras coisas que rolaram, que afastaram essa juventude da política, né? Mas, de um tempo para cá, essa juventude entendeu que sem a gente estar dentro do processo político, né, muitas coisas vão deixar de acontecer, né? Muitas coisas vão deixar de acontecer. E entendeu a importância de estar nesse espaço, a importância da renovação, né? E foi daí que surgiu essa necessidade dos movimentos de renovação política, de ocupar os espaços. E desde junho de 2013, essa juventude vem sendo protagonista de diversos pontos políticos, né? Teve a época da Operação da Branca aqui no estado de São Paulo, né, dos desvios de roubo de merenda, aqui no estado de São Paulo, não sei se você chega a lembrar desse momento, mas a juventude foi protagonista desse momento, desse movimento, e foi de grande importância, grande relevância para o momento, onde fez com que tivesse uma CPI da merenda aqui no estado de São Paulo, né? E eu acho que é isso, eu acho que o que mais buscou esse interesse da juventude na política foi entender que sem a gente dentro do processo as coisas não estão andando, sabe, não estão caminhando. Muito bem. Vou adiantar aqui uma pergunta,
Você acha que o surgimento da militância digital também influenciou isso? A política entrar dentro das redes sociais, virar um debate de uma forma mais fácil, mais acessível para a juventude? Você acha que isso também influenciou essa maior participação da juventude? Sim, sim, eu acho que as mídias sociais e tudo mais ajudam muito e contribuem bastante, porque jovem é muito do momento, né? Aquele momento, sempre gosta de viver o momento e tudo mais. E antigamente a gente se informava por jornal, né? Ou jornal impresso ou jornal na mídia tradicional. E vamos falar a verdade, né, Gustavo? Jovem geralmente não gosta muito de mídia tradicional, não gosta muito de ver o jornal da Globo, o jornal da Record, ou qualquer tipo de mídia jornalística, e pouco, ainda pior, em jornal impresso, né? Dificilmente a gente gosta de ver essas coisas, né? Então, acho que a mídia social, ela tem um papel muito importante para que o jovem se atente a esses papos, se atente à conjuntura política. E outra coisa muito importante, que eu sempre estava, inclusive, numa live ontem, antes de ontem, na verdade, conversando com o presidente estadual da Juventude e Cidadania, o Henrique Dal, e a gente estava conversando sobre a importância dos memes na atualidade, né? Muitos criticam nessa fala, mas eu acredito, não sei se você concorda comigo, que os memes ele tem até um papel importante dentro da política hoje, porque tem muito jovem, cara, que se informa por meio dos memes, né? Com Aquelas certeza, sátiras, é aquelas uma linguagem, brincadeiras, né? é uma linguagem, né, que o jovem hoje vem abordando. Então, você vê vários políticos hoje fazendo TikTok e mexendo com essa questão de meme, e dá muito certo, né? Dá tão certo que eu vou falar até de um movimento que eu não concordo, né, com muitas coisas que eles fazem, assim, com 90% das coisas que eles fazem, que é o Movimento Brasil Livre. Mas eles conseguiram, ali em 2013 para 2014, e principalmente no momento ali do impeachment da Dilma, etc., a usar essa linguagem de meme com a juventude, e não é à toa que hoje eles têm um canal no YouTube com milhões de acessos, né? Elegeram pessoas com milhões com centenas aí, milhares de votos, por meio dessa memificação, por meio dessa linguagem diferencial com a juventude. Enfim, então assim, até a gente tem muito a aprender com esse sentido de conseguir, né, trazer a juventude por meio dessas chátiras, por meio desses memes, e sim, respondendo a sua pergunta, eu acho muito importante as mídias sociais. Com certeza. Eu não sei se você sabe, eu sou professor de História, atuei na rede estadual de ensino aqui entre 2013 e 2014, e eu ficava muito surpreso e muito contente ao mesmo tempo com o tamanho do senso crítico da juventude. Essa juventude que está aí, que está chegando mais próximo da gente, eles sabem muito bem o que eles querem e aonde eles querem chegar. Mas para a gente que faz política, também política partidária, existe um desafio, que é engajar essa juventude que já tem um senso crítico, que sabe o que quer, dentro da política partidária. Como você acha que a gente pode engajar, atrair essa população para dentro dos partidos, para trazer eles para fazer a diferença? Porque a renovação política não ocorre somente nas urnas, ela ocorre também dentro dos partidos políticos, né? Sim. Bom, para responder essa pergunta, uma coisa primeiro, né? Falar sobre a criminalização da política que existe no nosso país hoje. Existe uma criminalização muito grande da política, onde eu vejo, principalmente nas mídias tradicionais, essa questão desses pontos sobre política, que eu acho importante, a informação tem que ser dada. Mas eu vejo que, por conta de muitos políticos e da velha política estarem acabando realmente com a política e fazendo o que estão fazendo, tantas práticas de corrupção, tantos escândalos que vem acontecendo, a política ela está muito fraca, né? Então, quando você vai falar não só com o jovem, mas com a população no geral, é muito complicado, porque essa população ela vê tanta coisa na mídia, tanta coisa ruim sobre política, que ela realmente não quer saber disso. Eu só faço uma crítica que eu vejo muita coisa ruim, mas as coisas positivas que acontecem na política, elas não são mostradas. Eu acho que tem muita coisa boa que vem acontecendo, que a gente conhece muitas boas práticas, né, Gustavo? Dentro do próprio Acredito, do próprio Renova BR, muitas outras práticas. O próprio Politize, por exemplo, eu nunca vi, falando sobre o Politize, que é uma organização tão rica nas mídias tradicionais, é muito pouco falado. Então tem muitas boas práticas que não são mostradas. E porque o que dá Ibope, infelizmente, é coisa ruim.
Exatamente. E isso é muito ruim. Então, só para a gente entrar nesse panorama, a primeira coisa, acho que é isso. Essa criminalização da política, ela acaba afastando as pessoas, né? Então, o que eu vejo? Com todo esse panorama das pessoas estando afastadas da política, quando você vai apresentar para esse jovem, mesmo ele tendo uma consciência crítica e sabendo o que quer, ele já vai ver o partido político como sei lá, um bando de bandido, crime, sei lá, enfim, pessoas ruins, né? Então, por exemplo, quando eu vou dar eu sou do Politize, como eu já disse, eu vou, por exemplo, fazer uma aula, uma atividade numa escola de educação e política, né? E aí, antes de explicar o que é política, eu pergunto para eles o que é política. Para vocês, o que é política? E grande parte, Gustavo, grande parte, assim, tipo, uns 90%, as respostas são: é um bando de vagabundo que não tem o que fazer, desculpa a palavra. É um bando de vagabundo que não tem o que fazer. Um monte de gente ridícula, é gente que não tem o que fazer, um bando de corrupto. Então, para eles, política é a personificação dessas pessoas que fazem más práticas, né? Então, fica essa personalificação e as pessoas vão entender dessa forma. Então, assim, o nosso desafio, né, como coordenador político de juventude partidária e como pré-candidatos, é mostrar para essa juventude que também tem boas práticas na política, né? A gente está tentando fazer um trabalho que a mídia não faz, que é tentar mostrar que a política também tem boas práticas, também tem boas pessoas, também tem bons posicionamentos, tem pessoas com bons valores, e esse é o desafio. Então, eu acho que o caminho é esse, a gente tentar mostrar que existem boas práticas na política para tentar trazer essa juventude para... Opa! Gente, ele caiu. Vamos ver o que aconteceu. Acho que logo ele volta. Eu coloco ele aqui novamente. Opa, voltou. Voltei. Voltou. Aê! Tá me ouvindo? Pode continuar. Show. Então é isso. Acho que é isso. Acho que o nosso papel, nosso desafio é de tentar trazer, né, e mostrar os lados positivos para que a gente consiga construir, porque, cara, querendo ou não, é só dentro da luta organizada, dentro da construção organizada que a gente vai conseguir mudar esse país. Então, convido a todos para estarem sim dentro de partidos políticos. Para aqueles que não querem estar dentro de partidos políticos, existe um movimento de inovação política, como o próprio movimento Acredito, que é sensacional. Convido vocês a estar participando do Politize, que é uma organização de educação política sensacional. E tem muitos movimentos, o Movimento Agora, para quem é liberal, o Movimento Livres, enfim, muitos movimentos de renovação que eu acho que faz muito sentido vocês estarem participando. Sim. Eu costumo dizer que, como nós vivemos em democracia, tem que ter espaço para todas as pessoas. Enquanto houver uma pessoa que não se sinta representado por um partido político, há necessidade de se criar mais um partido. Enquanto não houver uma pessoa que se sinta representada por algum movimento, há necessidade de se criar um novo movimento. Todos temos que estar inclusos de alguma forma, mas a gente também tem que passar a ser um agente ativo. A gente não pode ficar só sentado no sofá reclamando, porque reclamar é muito fácil. A gente tem que se propor a fazer a diferença. E as renovações, porque existem dois tipos de política. A política do dia a dia, né, que se faz depois que você é eleito, e tem a política partidária. Sem a política partidária, a política não acontece, porque no nosso país não existe candidatura independente. Você precisa estar num partido político para você disputar uma eleição. E é necessária essa renovação dentro dos partidos políticos também. E a gente tem visto muito isso. O Cidadania mesmo, que é o seu partido, ele é fruto de uma renovação. Ele era o PPS. Ele renovou o seu estatuto, renovou o seu programa partidário e se tornou o Cidadania. O meu partido, PSB, foi o primeiro partido a passar por uma autorreforma sem a troca de identidade. Não que isso faça quem trocou de identidade ser menos importante. Não, mas ele decidiu conservar a sua identidade, a sua roupagem e mudar o seu programa. Admitir que houve erros ao longo do tempo e modificar esses erros. Enquanto a gente sabe que teve partidos por aí que simplesmente trocaram o nome, mas continuam com as mesmas práticas. E aonde ocorre essa renovação? Dentro dos partidos.
através da juventude que se propõe fazer a diferença, que conquista espaços para se fazer essas diferenças, propondo diálogo com a sociedade, trazendo a sociedade para próximo dela e conquistando cada vez mais espaços dentro do partido, né? Isso é muito importante, né? Inclusive, o próprio Cidadania, ele fez uma construção que eu acho muito necessária, que é sobre a questão dos presidentes, né? A gente tem partidos políticos que têm o mesmo presidente há 30, 40 anos. Então, o presidente, ele é praticamente dono do partido, né? Eu acho que isso é um caciquismo muito ruim. E outro problema dos partidos é a questão da falta de organicidade deles, né? Então, por exemplo, vários municípios, os partidos só funcionam em momento de eleição. Então, aqui no meu município mesmo, o dos maiores partidos daqui, ele não tem nem diretório, ele não tem página no Facebook, ele não tem página no Instagram, mas ele é o partido do prefeito, ele é o partido que tem mais pessoas, o partido que mais tem filiados na cidade, mas não tem nenhuma questão de organicidade. Então, são problemas que vão acontecendo. Então, por exemplo, o próprio Cidadania, ele colocou no próprio estatuto agora que o presidente não pode ter duas gestões, ele tem uma gestão e depois na outra ele já passa o bastão. Então tem que ser um novo presidente. Eu acho isso muito importante para que esse caciquismo não exista, né? Eu acho isso muito genial. Com certeza. Isso quando a gente não vê também o presidente de juventude com quase 50 anos de idade, né? Que isso também ocorre dependendo dos partidos. Quem lidera a juventude não é jovem, não tem a mentalidade que se precisa para estar ali dialogando para se propor fazer a diferença. Né? Isso quando o partido tem espaço para a juventude, porque infelizmente ainda tem partido que não propõe espaço para se debater os setoriais, juventude, mulheres, tal, e eu acho que isso é algo fundamental para a vida orgânica do partido, porque é ali que vai ter a porta de entrada para dialogar com a sociedade, jovem falando com jovem, mulher falando com mulher, e assim por diante, para se debater os problemas com quem vive. Inclusive, uma das propostas... Exatamente. Inclusive, uma das propostas da minha pré-campanha tá conversando sempre com os conselhos municipais, que aqui em Bauru tem os conselhos municipais divididos por assuntos, políticas para as mulheres, políticas para a juventude, políticas para a pessoa com deficiência, e também criar um conselho para o meu mandato com pessoas que entendam do assunto, porque eu não sei tudo, não vou saber, mas eu tenho que opinar sobre tudo, e para opinar eu vou escutar quem entende. Isso é importante. Mandato participativo, né? Isso é muito legal. Exatamente. É uma coisa que eu também tenho me atentado demais, assim, junto com a equipe de apoiadores que eu tenho, os voluntários e tudo mais, eu tenho buscado muito, tipo, como que eu posso, caso eu for eleito, caso dê tudo certo, caso as coisas aconteçam de forma natural, como que eu posso ter um processo construtivo entre todos, né? Como que a gente pode dar mais espaço para as pessoas, né? Isso eu acho que é um ponto muito importante. Como que a gente pode também ser mais transparente, que é uma coisa que falta muito na política. A gente fala, por exemplo, de vereador. O que os vereadores estão fazendo num dia de semana? Tipo, eu nunca, não sei aí, mas aqui na minha cidade, eu sei que toda terça-feira, às 9h30 da manhã, eles estão na sessão. Saiu daí, o resto da semana eu não sei o que eles estão fazendo. Então não tem uma transparência de agenda do que eles estão fazendo, enfim. Então são coisas que acontecem que eu acho que deixam a gente muito triste, né? E afasta as pessoas da política. Com certeza. Aqui eu já falei isso em outras lives e não canso de repetir porque é um exemplo claro. Quando eu falei para determinadas pessoas que eu ia na Câmara, numa audiência pública, discutir um problema da nossa cidade, que, se eu não me engano, foi quando estourou o presídio daqui de Bauru, pessoas surpresas, mas como que você vai entrar lá? Você pode entrar lá? Não sabem que lá o lugar é nosso. É nosso lá. É a gente que tem que estar lá, participando e pressionando os vereadores. Porque, infelizmente, ainda tem vereador, e não só vereador, como deputado estadual, deputado federal, senador da República, que ganha uma eleição, se tranca dentro do gabinete e só vai olhar para a população depois de 4 anos. Exatamente. Que é fazendo aquela política de gabinete. Aquela política que a gente não consegue saber o que está acontecendo, como está sendo desenvolvido,
como que ele está votando. Isso é totalmente desastrosa. E já que a gente está falando dessas coisas ruins da política, eu quero saber de você, qual é o maior inimigo da política para os jovens? Então, eu acho que um dos maiores inimigos da política para os jovens, acho que tem vários, né? Mas um deles é, por exemplo, essa política velha e que está enraizado nas pessoas, principalmente nos políticos, esse afastamento da juventude, né? Então, por exemplo, eu tive uma situação, eu estava em Brasília, numa audiência, acho que uma audiência pública sobre o Enem, quando teve aquela alteração do Enem, não sei se vocês lembram que mudou de 2 dias, né, que era um sábado e domingo, mudou para 2 sábados, né, ou 2 domingos, se não me engano, agora não me recordo. Mas teve essa alteração e teve alteração também sobre a isenção, que antigamente você pedia a isenção e caso fosse negada, era isso, forte abraço. E aí nessa audiência a gente conseguiu alterar que você ainda pode recorrer, né, por que minha isenção foi negada e tudo mais. Eu estava nessa audiência pública, a gente estava construindo essa luta para tentar fazer essas alterações. E aí um deputado era agora eu não lembro, acho que era do PP, do Progressistas agora. Esqueci o nome dele, sempre esqueço o nome dele, é um nome meio complicado. Ele chegou para mim e perguntou assim: oi, que bonitinho você é filho de quem? Você é filho de quem? Ah, é da empregada, é filho de alguém aqui e tudo mais. E aí, é sempre dessa forma, sabe? Eu acho que eles não conseguem entender que a gente pode estar querendo naquele espaço ali sem ser filho de alguém, sabe? A gente pode estar ali por querer realmente uma mudança, querer uma construção, querer mudar o país. Aí, eles não conseguem entender dessa forma. E esse caciquismo da política, ele acaba atrapalhando que a gente consiga se desenvolver e estar dentro desse espaço, né? Então, um dos maiores inimigos da juventude, para além, falando politicamente, da política, né? É esse caciquismo. Eu acho que eles não garantem esse espaço pra gente. Por isso que eu acho importantíssimo os jovens que foram eleitos. Por exemplo, uma Tabata Amaral da vida, a partir do momento que ela conseguiu ter 260 mil votos, as pessoas começaram a olhar a juventude de outra forma. Né? Sim. Então, essas pessoas que se saem bem nas votações, que estão jovens, eles conseguem abrir uma portinha pra gente. Eles conseguem abrir uma porta para a juventude. Então, isso é muito uma importante. Coisa também que eu acho que é o inimigo, não só da juventude, mas de qualquer pessoa dentro da política, é o endeusamento dos políticos. Colocar o político lá no patamar lá, onde ele não pode ser tocado, não pode ter acesso, simplesmente porque ele é político, se esquecendo que ele é uma pessoa como a gente, e mais que isso, ele é o nosso empregado. Sim, trabalha pra gente, né? A gente colocou ele lá. Exatamente. Eu acho um absurdo os vereadores, os deputados, os senadores votarem o aumento do próprio salário, sem consultar a gente, sem saber se eles merecem isso. Um absurdo. E essas pessoas, elas se aproveitam desse endeusamento para colocar mais barreiras na proximidade da população. E quando, na realidade, as casas de leis são nossas. Nós devemos estar ali para dizer o que deve ser feito ou não. Um exemplo triste que eu digo nisso é em relação ao presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Eu vi que em determinado momento ele disse que a Câmara dos Deputados não é cartório para ir carimbando o que a população quer, quando é realmente isso que tem que acontecer. Eles têm que fazer o que a população quer e não o que eles querem, não o que o seu partido quer, não o que aqueles que lhe ajudaram a eleger querem, mas sim o que a população como um todo quer. Exatamente. Eles têm que entender isso. E cabe a gente que está se propondo a renovar, se propondo a fazer a diferença, ter essa mentalidade de escutar a população, de dar voz à população, e com isso a gente vai conquistando também mais espaços e mais apoios. Pelo menos eu tenho essa visão e eu espero que isso se torne realidade, porque toda a minha pré-candidatura e projetos e propostas está sendo voltada a isso, a dar voz e vez para a população. Isso é essencial, viu, Gustavo? Isso é essencial porque é o que mais necessita, né?
E eu acho que um outro grande inimigo, e aí a gente entrando nesse panorama que a política não está dando certo, e por isso que a juventude está se mostrando combativa para tentar mudar isso, que as políticas públicas, elas não estão chegando onde é necessário. Elas não estão chegando na juventude. Com certeza. Então, o jovem, ele acaba não participando, não tendo uma educação de qualidade, dificilmente tem um acesso à universidade pública, dificilmente a gente sabe os números, como que, por exemplo, estudante de escola pública praticamente não consegue ter acesso à universidade pública, né? Então, são várias questões, e aí o jovem com 18, 19, 20 anos sai do ensino médio, ele sai do ensino médio sem saber para onde vai, né? Ele sai desnorteado, né? Ele nunca fez um projeto de vida, ele não sabe como que vai acessar a universidade, muitos não sabem o que é um Enem, qual que é o papel do Enem, né? Então, você sai do ensino médio sem saber o que fazer. E aí, como que a gente vai cobrar desse jovem para ele entender de política? Se ele não sabe nem o que ele vai fazer da própria vida, né? Porque o Estado ele não dá essa construção para esse jovem, né? Então, eu entendo que esse é um problema. Acho que o Gustavo caiu. Gu? Caiu? Voltei. Caiu. Deu uma travada aqui no celular. Beleza. Então, só para continuar, como que a gente vai cobrar desse jovem, né? Dele entender de política, dele votar com consciência, dele fazer uma construção de renovação, de ele estar num partido político, sendo que esse jovem nem sabe para onde vai depois do ensino médio. Ele não sabe se vai para o mercado de trabalho, porque ele não tem qualificação profissional e não tem experiência, e hoje as empresas pedem experiência para esse jovem. Ele não sabe se vai para a universidade porque ele não teve um ensino de qualidade no ensino médio, então ele não sabe se vai conseguir acessar a universidade pública, ele não tem condição de acessar a universidade privada, e cada dia mais fica mais difícil você conseguir uma bolsa na universidade privada. Então, o que vai sobrar para esse jovem? É subemprego, né? Não questionando e criticando qualquer tipo de emprego, que eu acho que todos os empregos são válidos, muito importantes, mas eu falo as condições de trabalho, né, que são muito ruins no subemprego, e o valor que ele vai receber, que é muito pouco para o seu esforço de trabalho, né. Então, eu vejo que o maior inimigo da juventude, de fato, acho que são essas faltas de políticas públicas que não estão alcançando essa juventude, e está fazendo essa juventude ficar cada vez mais desnorteada, né, em sua massa no macro. Com certeza. E, além dessa falta, quando surge uma política pública, ocorre desvios, né? A gente sabe das falcatruas que existem país afora em Bolsa Família, no auxílio emergencial, que foi feito recentemente, e que fique claro que o Bolsonaro queria 200 e o Congresso que aumentou para 600. E também... Não é pai dessa... que dizem, né, que é pai, que ele é o pai exatamente, ele é o padrasto. No máximo, né? Exatamente. No máximo é aquele o tio do pavê para comer, que aparece só no Natal. Exatamente. Só no Natal. E um outro problema nosso... Exatamente. E um outro problema nosso é a questão dos legisladores nossos. Porque quando criam a política pública, criam-se as brechas que a gente sabe que existe na nossa Constituição, em todas as leis, sempre existem brechas, né? E um exemplo que eu dou em relação ao ID Jovem. O ID Jovem é uma puta de uma política pública de qualidade, dando gratuidade na passagem de um estado para o outro, dando meia entrada a diversos programas culturais, mas que a gente viu, eu vi já faz um tempo, uma denúncia, se eu não me engano, no Fantástico ou na Record, no Câmera Record, de empresas de ônibus que faziam o seguinte: não, você vai pegar de São Paulo, por exemplo, de Bauru para Londrina, tá bom, você vai ter a gratuidade, só que vai chegar determinada cidade lá, a gente vai ter que trocar de ônibus, fazer a baldeação, e aí, quando você trocar o ônibus, você vai ter que pagar o restante do trajeto. Olha que absurdo, porque a lei não é clara, não é objetiva, deixou brechas para essas má conduta,
né? Sim, sim. Porque não é porque é legal que eu deva fazer. Uhum. Quando na realidade Essas estão brechas só... atrapalham muito, né, cara? Porque a lei, ela, às vezes, é interpretativa, né? Às vezes não sempre é Ex interpretativa, né? Então essas brechas, exatamente. né? Inclusive, em vários processos, a pessoa sempre vai, contrata esse advogado e fala, advogado, cadê a brecha? Acha a brecha para mim aqui desse processo. E sempre vão ganhar. Exatamente. Aí sempre acham uma brecha, né? Exatamente. E quando a gente vê o que obriga essas empresas de ônibus a ceder, não é nada perto do que eles faturam. É dois assentos totalmente gratuitos e mais 2 assentos onde o jovem vai pagar meia. E ainda criam empecilhos para o jovem. E a gente vê agora recentemente o ministro Paulo Guedes querendo acabar com a meia entrada, que é um direito nosso, que a gente conquistou com muito suor. E cadê as grandes fortunas? Vai taxar as grandes fortunas. Tem meio de se conseguir dinheiro, é que eles não querem. Não querem mexer com quem tem dinheiro. Aqui, iate não paga imposto, helicóptero não paga imposto. Exatamente. É uma coisa impressionante, né? É porque essas coisas são super baratas, né? A gente tem meia dúzia encostada aqui, né? Não tem condição. Eu acho essas coisas um absurdo, gente. Porque os bancos cada que estão devendo vez... milhões no Brasil também, que eles não querem saber, não cobram, né? Os bancos, deixam para lá. Agora, dívidas da Previdência. Exatamente. Agora a população é que mais sofre. Inclusive tem algumas pessoas que dizem que esse auxílio emergencial a gente vai ter que pagar novamente, vai ter que devolver em breve, né? Querendo ou não, a gente já vai devolver, porque com certeza os impostos vão acabar. A gente vai devolver tudo isso, né? É uma coisa que... O dinheiro, na verdade, é do povo, né? É do povo, mas a gente já vai acabar devolvendo esse dinheiro de qualquer forma. Então, para você entender que esse auxílio, né? E, na verdade, não você entender, mas o próprio nosso presidente e os legisladores, políticos, enfim, entendam que esse dinheiro é nosso, né? Esse dinheiro é da população. Então, a gente não tem que devolver nada, porque já é nosso, né? Não tem como que, por exemplo, eu te presto uma coisa, Gustavo, eu tenho que te devolver depois, entendeu? Eu tenho que devolver para você, ó. Não, já é meu, né? Então, são coisas que eu vejo dentro da política que eu acho impressionante, como que os políticos acham que aquele valor do Estado, o dinheiro do Estado e tudo mais, é deles, entendeu? Como se fosse deles, algo deles, ou se fosse... Mas é da população, né? Então, eu acho que é algo que a gente tem que falar muito sobre isso. Exatamente. E a gente tem que ficar agora, também falando dessa questão nossa de dinheiro, a gente tem que ficar muito de olho no que está acontecendo nessa reforma tributária que está sendo feita. Porque que a gente precisa de uma reforma tributária, isso é fato, né? Os nossos impostos são muito bagunçados, mas a gente tem que ficar de olho para que não seja só juntação de imposto com nome novo e a gente continue pagando cada vez mais. A gente tem que fazer uma reforma tributária que enxugue esses impostos, que diminua a contribuição nossa, que vá cobrar de quem tem para poder pagar. Entendeu? Exatamente. Que quem tem sobrando, que tem pessoas que têm dinheiro que nunca vão conseguir gastar o que for taxado. Sim. Então a gente tem que pensar essa reforma tributária dessa forma. Sim. Hoje a gente vê que, por exemplo, uma pessoa comum, ela compra um fogão parcelado, né, ou no cartão, ou no boleto, não importa, né? E aí, no final de tudo, ela vai pagar quase 2, 3 fogões, porque os juros está quase 200% ao ano, né, aqui no Brasil. Enquanto, por exemplo, na Noruega, é 2% ao ano, 3% no máximo. Aqui são 200% ao ano que a gente paga. Então, a gente vai pagar mais de 2, 3 fogões no final. E, para além disso, é impressionante como, por exemplo, uma pessoa que tem condição de comprar uma camiseta paga o mesmo número de imposto de uma pessoa que compra 200 camisetas. Exatamente. É o mesmo número de imposto. Exatamente. Então, uma pessoa que ganha 30, 40 salários mínimos, ela paga o mesmo imposto que uma pessoa que ganha um salário mínimo. Aqui na minha cidade, Gustavo, são 14 mil famílias que vivem com meio salário mínimo aqui. Uma cidade de 300 mil habitantes. 14 mil famílias. Eu não falo de uma pessoa, eu falo de famílias. 14 mil que vivem com meio, com R$500. Imagina uma família sobreviver com R$500.
Não né? dá, não dá, a conta não fecha. Enquanto tem deputado ganhando 22 mil reclamando. Ou juiz, que eu vi um juiz um tempo atrás falando que estava ganhando 22 mil e estava pouco. Que o custo de vida dele era maior que isso. Aqui em Bauru, o salário do vereador, se eu não me engano, beira 8 mil reais. E teve vereador reclamando que é pouco por mês para ir na sessão uma vez por semana e ir em 4 comissões, porque ele não pode participar mais que 4 ou 5. É pouco 8 mil reais por mês. Absurdo! Um absurdo! Absurdo. E ainda falando sobre essa questão de imposto, a gente também tem que tomar cuidado. Eu acompanho e gosto muito do trabalho que o Celso Russomano faz na televisão, na defesa do consumidor. E ele tem batido de frente com os monopólios, com as grandes empresas que estão aproveitando da pandemia para cobrarem mais, para lucrarem mais. Então ele fez um trabalho lá na capital investigando o gás de cozinha, com preço 2, às vezes até 3 vezes em cima do preço real, do preço que se pagava antes da pandemia. Como que uma pessoa consegue se aproveitar de um momento desse para poder lucrar, para poder buscar vantagem? Exatamente. Álcool em gel, acho que é máscara. O ponto mais fácil da gente compreender isso, né? Sim. É um absurdo. 3, 4 reais, agora tá 8. Eu, por exemplo, no meio da pandemia, no primeiro mês que deu a bomba, a gente não encontrava, né, praticamente. Já não encontrava álcool em gel. E aí, quando encontrava um potinho desse tamanho. Né? Não sei se dá pra vocês verem. Um potinho desse tamanho aqui. Né? Por 22 reais, 30 reais. O álcool em gel. É um absurdo. É um absurdo. As pessoas se usam. No momento onde as pessoas deveriam se unir para poder fazer a diferença, para poder ajudar as pessoas a terem um mínimo de dignidade, de sobrevivência. E vão passar por isso. Aí agora hoje a gente viu, eu vi até, foi você que postou no TikTok, da questão do Ministério da Defesa, que ele quer mais orçamento. Pra quê? Graças a Deus o nosso país é um país pacífico, não quer guerra com ninguém, somos good vibe. Vai investir que o Ministério da Defesa? Não tem necessidade. A gente está numa pandemia. Estamos aí há quanto tempo sem um ministro da Saúde? Né, comprar uns caças, comprar navio, enfim, não tem necessidade. Exatamente. A defesa é muito importante, porque eles, por exemplo, pavimentam diversas rodovias, né? Tem diversas campanhas que eles fazem parte e tudo mais, mas não tem porquê, né, ter um investimento maior que educação. Né? Com certeza. É viável isso, né? Com certeza, e como eu falei, faz quanto tempo que a gente está sem ministro da Saúde? Até parece que está tudo bem com a saúde do país. Que a gente não está passando por uma pandemia, que não tem um monte de gente morrendo, que não está tendo corrupção se aproveitando desse momento. E aí depois as pessoas que apoiam o presidente usam como desculpa que o Supremo deu poder para os governadores e para o prefeito que a gente tem que cobrar deles. Mas espera aí. Se ele tivesse fazendo o que devia ter sido feito do começo, não teria acontecido isso. Mas além dele não fazer, ele ainda queria atrapalhar quem estava fazendo. O pouco que você lembra, fazendo. Né? É a política do gripezinha, e daí, não sou coveiro, não faço milagre, né? Sou Messias, mas não faço milagre. Vamos seguir a vida. Essa é a política, né? Nossa, e cada vez que a gente escuta alguma coisa desse gênero, eu fico de cara porque, gente, eles estão ali para desenvolver um papel para poder dirigir o país, dirigir os estados. Então, ali, é aquilo que eu falo. Eu não gosto do Dória, não votei no Dória, eu votei no Márcio França. Não gosto do Witzel, nunca votaria no Witzel. Mas o Bolsonaro me obrigou a concordar com essas pessoas. A que ponto que o nosso país está chegando? Eu cheguei a um momento de parabenizar o Dória nas redes sociais. Chegou um momento de parabenizar o Dória. Lógico. Mas claro, não é porque que a gente está concordando
né? Tem um pouco de Sim. oportunismo, né? Que ele está buscando a presidência da República, tem, lógico que tem, está fazendo um contraponto. Sim. Mas, independente do oportunismo ou não, é um debate longo, mas ele fez até certo ponto, ele fez um bom trabalho dentro do combate ao coronavírus, né? Sim, e não é porque ele estava fazendo esse bom trabalho, exatamente, e não é porque ele estava fazendo esse bom trabalho que ele foi passível de elogio por uma fala ou outra, que a gente vai fechar o olho se ele fizer coisa errada. Igual está acontecendo lá no Rio de Janeiro. E esse é o papel. Fez coisa errada, esse é o papel de uma boa militância. É a militância que ela é crítica. Então, por exemplo, eu votei nas eleições no Ciro Gomes no primeiro turno. Sim, mas também. Não quer dizer que caso ele erre, eu não vou criticá-lo. E quantas vezes ele errou, eu critiquei, né? Então, não quer dizer que quando você vota numa personalidade política, você não vai poder criticar ela, né? E é aquele momento que você falou, sobre você endeusar um político, você sobre bater palma, né? Você tem que bater palma. Acho importante também você falar, parabéns, você acertou. Porque isso vai fazer com que esse político cada vez mais acerte, né? Com certeza. E a gente não pode simplesmente só falar quando a coisa estiver feia. Porque senão a gente vira que nem a mídia tradicional, que só bate na política, e as boas práticas não fala. As boas práticas a gente tem que bater palma. Mas também quando tiver as más práticas, nós temos que criticar sim. Temos que fazer a crítica construtiva, críticas também afirmativas, para poder mostrar que é a nossa indignação. Eu acho que esse é o papel da militância consciente. Com certeza. E já que a gente está falando no papel do legislador, da militância consciente, eu quero saber de você, por que um jovem deve se tornar um legislador? Deve se candidatar para as vagas nas câmaras legislativas, seja essa Câmara Municipal, Federal ou uma Assembleia Legislativa? Bom, primeiro ponto é que hoje a política ela é velha, né? Não só nas pessoas, mas nas práticas e nos princípios também. Então, em todas as formas de política que a gente vê hoje no país, ela é velha, né? Então, a prática dos acordões, do toma lá da cá, ela está enraizada em todas as esferas políticas. E só fazendo um contexto de tudo que a gente falou vai entrar dentro dessa velha prática política, né? E aí, quando a gente vai falar que as políticas públicas não estão chegando para a juventude, muito vem porque os políticos não conseguem entender a juventude, né? Para além de não conseguir entender a juventude, eles não entendem a importância da tecnologia, da ciência, da educação e muitas outras pautas. Só que esse jovem, ele já nasceu nessa era de informação, nessa era de informática, nessa era de conhecimento, de rede social. Então ele já está dentro desse espaço. Então, por exemplo, vou fazer um exemplo bobo, mas é bem nisso. Eu fui ter acesso ao meu primeiro computador, assim, celular, acho que em 2012. Não faz tanto tempo, não. Né, que eu vim de uma família muito humilde, então fui ter a primeira acesso em 2012, 2013. Mas tive uma dificuldade para poder conseguir aprender a mexer nas redes sociais, celular, essas coisas aí. Meu primeiro e-mail, quem criou foi uma amiga e tudo mais, a gente vai fazendo. Hoje, eu tenho irmãos gêmeos de 7 aninhos, a Sara e o Lucas. Eu dei meu celular na mão deles, cara. Ele já sabe tudo aqui. Ele já cria e-mail, já cria joguinho, já faz um monte de coisa. Ele já sabe de tudo, porque eles nasceram nesse momento, né? Exatamente. Então, a juventude ela nasceu nesse momento de tecnologia. Sim, eu costumo brincar que daqui uns anos as crianças já vão nascer com seu próprio smartphone na mão. É verdade. Vão chorar mandando áudio, né? Exatamente. Chorando, já mandando áudio no WhatsApp. Então, enfim. Então, como essa juventude ela nasceu nesse momento e ela está junto da tecnologia, para você fazer uma política de inovação, você vai precisar da juventude. Você não tem hoje como fazer uma política de inovação política sem a juventude estar dentro do processo. Você não consegue. Dificilmente os velhos políticos vão conseguir fazer a inovação que é necessária dentro das mídias sociais. E a gente viu aqui na pandemia o quão que a juventude está ganhando espaço dentro desses espaços aqui. E como os velhos políticos ficaram um pouco para trás. E esses velhos políticos contrataram diversos jovens para poder fazer a pré-campanha deles nesse momento. Né? Eu mesmo recebi diversos convites de velhos políticos da cidade para mim fazer campanha para eles.
nesse momento, porque entenderam que sem a juventude eles não iam conseguir sair bem nessa pandemia. Ou seja, por que o jovem ele tem que ser um legislador e não tem que aceitar esses trabalhos para esses políticos? Por quê? Porque se a gente não tiver dentro do espaço político, as coisas vão continuar sem andar. As más práticas vão continuar acontecendo, os acordões vão continuar acontecendo, o toma lá da cá vai continuar acontecendo, e as políticas públicas vão deixar de chegar onde precisa chegar. E só pessoas como nós, Gustavo, pessoas jovens, qualificadas, que vão conseguir, dentro do legislativo, do executivo, como nossa amiga Mari, vão conseguir fazer uma renovação de boas práticas, né? E vão conseguir fazer essas políticas públicas alcançarem os espaços que precisam chegar, né? Então, eu convido de verdade, e é uma tarefa minha, né, como um jovem que estou dando a cara a tapa dentro da política, eu pretendo, em 2024, vir com uma chapa enorme aqui na Baixada Santista. Eu quero pelo menos ter 2 candidatos jovens por município dos 9 municípios da Baixada Santista. São 18 jovens que eu quero ajudar a lançar no município, na Baixada. Porque eu quero assumir esse compromisso de cada vez mais ter mais jovens. Então, 2024, 18, 2028 vai ter 36, e vamos para cima, para cada vez mais ter jovens na política. Então, desde já, as pessoas que estão assistindo essa live, ajudem a que jovens, principalmente mulheres e pessoas pretas, estejam dentro da política, para a gente conseguir fazer uma política de inovação, de renovação e de boas práticas. Com certeza. Antes da gente ir para a última pergunta nossa, eu gostaria de pedir para quem está nos assistindo, na descrição do vídeo tem um link de um cadastro, que é o Cadastro de Sonhadores. Se você ainda não fez o seu cadastro, entre no formulário, é um formulário simples. Faça para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui na nossa página, de todos os nossos conteúdos. Eu gostaria de aproveitar também nesse momento, independente da sua crença, da sua fé, mande uma energia, dedique uma oração para a nossa companheira do PSB, Marinéia Godinho, que é de Barueri, a amiga da Mari, que está internada com coronavírus. Vamos nos ajudar com fé, com esperança, né? E voltando aqui para o nosso assunto, fazendo a última pergunta, muitos se falam que a gente é o futuro da nação, que a gente é a esperança, que a gente é o amanhã, mas quando a gente quer falar, a gente é calado. E eu quero saber de você, Isaac, por que a gente deve insistir nisso se muitas vezes a gente não tem espaço, se muitas vezes a gente é ignorado? Bom, eu acho que a gente tem que insistir nisso, e eu sempre falo, se você chegou a ver alguns vídeos que eu faço, eu sempre uso muito essa frase que o nosso futuro é agora, né, e que essa questão. Muitas pessoas sempre comentam isso, né, a juventude é o futuro da nação, juventude é o amanhã, e diversos vereadores aqui do próprio meu município sempre dizem, pois aqui no futuro eu vou me aposentar, eu vou estar curtindo uma praia, você que vai estar aí assumindo os BOs, né? Sempre falam essas coisas. Mas, cara, eu discordo totalmente desses pontos, cara. Discordo totalmente, porque eu acredito que nós não somos o futuro, né? Por que nós não somos simplesmente o futuro? Porque olha só o tanto de coisa que está acontecendo no país, cara. Que futuro que a gente vai ter? Exatamente. Que futuro que essa juventude vai ter dentro desse aspecto político que a gente está tendo? Então a gente não é o futuro, a gente tem que ser o agora, porque senão o nosso futuro vai ser incerto, é uma incerteza. Eu não sei como que vai estar o futuro. Se existir. O meio ambiente... Pode falar. Se existir futuro, né? Se existir. E como você falou, com essa questão ambiental, a gente corre o risco de nem ter um amanhã. Né? E eu sou tesoureiro de uma ONG ambiental aqui na Baixada, que se chama Ecologia em Movimento. A gente sempre faz um trabalho ecológico e tudo mais. E é triste, cara, as situações que a gente encontra, assim, de animais marinhos mortos envolto de diversos lixos plásticos, navios que tacam diversos lixos aqui tóxicos dentro do mar, cavas subaquáticas com diversos materiais tóxicos dentro do mar, e diversas coisas. Então, assim, qual é o futuro que essa juventude vai ter, né? Qual que é o futuro que a gente quer? Então, assim, eu acredito que é muito importante que nós
sim, estejamos dentro do processo político agora, não no futuro, para que a gente possa construir um futuro diferente, para que a gente tenha um futuro realmente bom, né? Porque se a gente for deixar para participar da política no futuro, meus amigos, vai ser complicado, viu? Vai ser complicado, ainda mais com a dívida pública extensa que nós já temos e muitas outras coisas. Então, temos que ser o agora. Com certeza. E a gente só consegue fazer. Eu uso muito isso como exemplo. A política, ela é a única ferramenta, a única, capaz de fazer as transformações que a nossa sociedade necessita. Uma boa ação, uma ONG, um movimento, tudo isso faz, contribui. Mas quem tem a caneta para escrever e fazer as modificações é através da política. E é por isso que a gente deve sim levantar dos nossos sofás e procurar fazer a diferença. Deixar de simplesmente reclamar, começar a fazer as coisas. E essa questão da juventude, a juventude sabe o que quer. Não tem essa de que porque é muito jovem, é imaturo. Não. Os jovens sabem o que querem, sabem onde querem chegar, sabem o país que querem. Basta ter espaço para serem ouvidos, basta terem espaços para poderem fazerem e debaterem o como se fazer, porque sabe onde quer chegar, sabe o como eles querem amanhã. Pode não saber muito como fazer, mas com debate, com trocas de ideias, a gente traça o rumo e constrói. Então a gente tem que procurar os espaços que nos dão essa permissão. E se nenhum espaço nos der, a gente arregaça as mangas e constrói um espaço para a gente ter. A gente, se necessário for, amanhã a gente funda um partido político que nos dê espaço e que represente a juventude como um todo. Graças a Deus a gente ainda tem esses espaços para a gente discutir, que ainda nos recebem. O PSB tem a juventude que é muito ativa, o Cidadania, entre outras e outras juventudes partidárias que dão voz e vez para a população. Mas se um dia os caciques que ainda existem decidirem não dar mais voz à população jovem, a juventude se une e constrói um espaço para poder debater. Boa, muito bom. Meu querido, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença. Foi um papo delicioso, foi um papo muito produtivo, aprendi muito novamente com você. E eu gostaria de agradecer imensamente você ter aceito esse convite, viu? Reverências e gratidão. Pô, Gustavo, muito obrigado pelo convite. Agradeço, também aprendi muito contigo também, como sempre aprendo. Foi um papo muito 10, gostei demais de conversar contigo, com as pessoas que nos assistiram aí. E fico aguardando o próximo aí, tá? Tô sempre à disposição para você, tá, amigo? Grande abraço. Obrigadão, viu? Um abraço. Tamo junto. Falou, galera. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, a todos vocês que estão assistindo esse vídeo até o final, depois da live, porque ela vai ficar disponível e também vai para o meu canal do YouTube. Se você ainda não fez a inscrição, faça. Cadastro de Sonhadores está na descrição aí do vídeo. Um abraço e até mais, gente. Tchau, tchau.